Olá, eu sou Mirtes Neves e está começando mais um episódio de Dentro para Fora. Você já parou para pensar que organizar o lar pode ser mais profundo do que parece? Porque muitas vezes a gente olha para a desordem e tenta resolver o que está do lado de fora. Mas será que é só isso? Será que tem algo por trás da bagunça? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje com a nossa convidada que está aqui. Mas antes de chamá-la, eu quero fazer um convite muito especial para você. Para você curtir esse episódio, compartilhar com uma amiga. E não esquece, se inscreva nesse canal. Também pode estar nos contando de qual cidade que você está vendo esse episódio. Nós gostaríamos muito de conhecer você. E para essa conversa tão necessária, eu recebo aqui no estúdio a Raquel. Raquel, ela é pastora, tem uma caminhada cuidando de pessoas, de famílias, de mulheres e hoje também atua organizando ambientes e lares, trazendo uma visão muito mais profunda sobre isso. Raquel, seja muito bem-vinda ao De Dentro para Fora. É uma alegria imensa ter aqui você com a gente. Obrigada, Mirtes. É muito especial poder estar aqui, poder compartilhar um pouquinho, né? Tão curtinho, mas de tudo que tenho vivido nos últimos tempos da minha vida. Obrigada pela oportunidade, pela confiança de estar aqui com você. É muito bacana, né? A gente conversa nos bastidores, tantas coisas interessantes. Vamos trazer isso para os nossos ouvintes também, para conversar um pouquinho, né? Raquel, a tua trajetória já começou há bastante tempo. Seminário, idas e vindas, igrejas. Me conta um pouquinho qual foi a chave, aonde que mudou essa chave desse olhar para dentro do lar, conectando com Deus? Como que foi isso? Eu fiz o curso de organização, a capacitação em 2018 e em 2019 eu mudei para Curitiba, né? E vim ficar pertinho da minha família, meus pais, meus sogros são daqui. E então foi quando eu entrei na área da organização mesmo, de fato, e foi um momento de recomeço da nossa casa, da nossa família. Mas inicialmente eu estava ali para fazer recurso, né? Porque era a ferramenta que eu tinha. E quando deu a pandemia, naquele período ali, em 2020, o primeiro momento que todo mundo foi para casa, né? A primeira quarentena, como se diz. Parei para pensar e começar a estudar algumas coisas e orar mais sobre aquilo. E naquele momento, algo mudou na minha mente sobre o que eu estava fazendo, né? Até então eu vinha servindo junto com meu marido no pastorado exclusivamente. Só que ali o Senhor me deu uma nova forma de ver o que eu fazia, o servir famílias. E o Espírito Santo me fez uma pergunta que mudou, assim, mudou a forma de ver a minha profissão como personal organizer, né? E o Senhor me disse, qual é o pastor ou o missionário que entra no closet de uma família? E aquilo mexeu comigo, sabe, Mirtes? Eu fui impactada, assim, eu falei, Deus, eu entro, eis-me aqui. E foi ali que tudo começou a mudar a forma de ver a organização. Foi ali que eu passei a ler a palavra com esse óculos. E comecei a estudar especificamente sobre isso, sobre um Deus organizado, sobre Jesus, o plano organizado de Deus, né? E textos começaram a fazer sentido de uma forma diferente para mim, a respeito da organização. E comecei a fazer essa conexão, assim, de quanto a organização, ela realmente vem desde a eternidade. E de como a palavra de Deus tá explícita em muitas coisas viva, sobre isso. Né? Viva. E completamente viva, porque você teve uma revelação do Senhor para levar para dentro dos lares e aquilo impactou completamente. É como nós chamamos de palavra rema. Isso. Você trouxe uma palavra rema para a tua vida e você colocou ela em prática. É lindo de ver isso, Sim. Raquel. E aí eu comecei a observar que, por exemplo, né, toda a trajetória bíblica, a gente vê Deus se importando muito com ambientes. Então, desde o Jardim do Éden, que é o primeiro ambiente criado por Deus para uma família. E muito né? bem organizado, né? Perfeitamente organizado. Tá extremamente organizado. Sim.
até a Nova Jerusalém, né? A cidade santa que a gente aguarda. Toda a trajetória bíblica a gente consegue observar isso. Textos como, por exemplo, o lenço dobrado, né? Quando Jesus ressuscita e ele deixa no dia mais incrível da humanidade, que muda a trajetória do mundo, né? Da eternidade sobre nós. Jesus decide dobrar o lenço e deixar lá dentro do túmulo. Isso para Olha, mim fez um sentido assim que eu nunca tinha prestado porque ele atenção podia ter só deixado ele ali, né? Ele dobrou. no dia mais incrível, né? Olha a Sim, preocupação do mestre de deixar deixar e de dizer organizado. assim, isso tem um significado, isso tem uma importância, né? Não é porque eu ressuscitei, não é porque eu estou mudando todas as coisas a partir de agora, né? Toda a trajetória de Jesus, tudo que ele veio fazer, tudo que ele faz ainda hoje, mas aquele momento ali ele mostra algo pra gente, né? Então, textos da palavra começaram a saltar para mim de uma forma diferente. E aí eu vi que não era só o fato de ir praticar um serviço na casa de alguém, né? Que embora já seja tão nobre, né? Eu tenho tantas Sim, colegas preciosas que trabalham com uma forma tão excelente, é tão nobre o serviço em sim. si. É o servir também, É, por mais que você recebe por isso, porque é uma forma de servir, porque você sim. entra de uma forma bem profunda, você faz uma leitura diferente do que eu chegar num ambiente, porque aparentemente aquele ambiente para mim pode estar organizado, Uhum, mas você já tem um outro olhar. Você e as meninas que trabalham com a personal organizer, né? sim, Já tem outro olhar. Mas ainda essa revelação que Deus te trouxe de uma forma tão incrível. sim. E uma coisa também, sabe, Mirtz, que fez sentido para mim entender isso, a palavra fala que em Cristo todas as coisas estão reconciliadas, né? E eu entendi que servir famílias organizando é eu fazer parte dessa obra de Jesus de reconciliar todas as coisas. Então, quando eu organizo uma casa, um ambiente, seja na minha casa, claro, em primeiro lugar, eu estou reconciliando com Cristo do caos à ordem, né? Tirando Sim. aquele ambiente, transformando aquele ambiente, promovendo aquilo, né, para uma família, promovendo nobreza, promovendo dignidade. Então, isso começou a mudar realmente, né? E a graça de poder, com minhas próprias mãos, de verdade, tocar nas coisas das pessoas, que é algo tão íntimo, né? Tão da família, da história, das memórias. E com as minhas próprias mãos, assim como o Criador fez lá no Jardim do Éden, né? Organizou todas as coisas. Então, isso para mim é uma grande honra hoje poder, nessa estação da vida, não sei se vai ser assim para sempre, mas nesse momento Sim. que eu estou, poder servir para além das quatro paredes de uma igreja local, de um ambiente só coletivo de igreja, né? E servir em outros lugares também. E isso deixa de ser só um objeto, isso se torna vida. Uhum. Você está falando de vida. Eu percebo assim, quando a minha casa está organizada, eu entro dentro do ambiente, parece assim que o ambiente fica clean, Sim, é aquela sensação tão gostosa, aquela sensação que está tudo tão arrumado. sim, Eu não sei, para quem se está nos ouvindo aqui também, tem essa sensação quando a casa está organizada, os seus pares nos seus lugares, uhum. né? Todas as meias juntas. Sim, Nós estávamos conversando um pouquinho antes sobre essa questão de famílias, né? sim. Você poderia falar um pouquinho sobre essa questão de organização, de organizar no sentido de Deus mesmo, como você falou? Uhum. Então, a organização, a gente olha para a palavra e a gente vê lá quando fala assim, que Deus criou o mundo, né? Disse Deus, haja luz e houve luz, né? E desde o início ali, aquele termo que está ali significa caos. E é engraçado isso, porque na eternidade, né, havia um caos, como assim? Mas é para dizer para a gente que a gente, dentro do nosso caos, seja ele físico, seja um ambiente, ou seja, dentro de nós, há uma possibilidade de ordem e que nós carregamos isso, né? Então, quando a gente coloca as coisas no lugar, a gente está trazendo para nós uma transformação que não é só do ambiente. É por isso que isso faz bem. Porque, na verdade, a gente carrega a imagem e semelhança de Deus. Sim, Então, esse exato. Deus que cria e esse Deus que coloca ordem no caos, a essência dele está em nós. Sim. Então, no ambiente organizado faz tão bem porque é como se a gente acessasse essa essência. A gente acessa esse bem, essa coisa boa, né? E viu Deus que era bom. A gente acessa isso. Então, abrir um armário e estar em ordem gera essa sensação de satisfação, essa sensação de paz,
de leveza, porque na verdade a gente está falando do que aconteceu já dentro da gente, desde quando Deus nos criou. Ele colocou isso, né, de uma forma para que a gente se sentisse bem, né? Por isso que a bagunça não faz bem. Não, A gente não se sente bem. Não né? faz. Ninguém nasceu para bagunça, na verdade. A gente não foi treinado, talvez. Né? Muitas pessoas não foram treinadas, mas dizer assim, eu sou bagunceiro e é assim, não. Isso pode se mudar, isso é treinável. Isso né? tudo é treinável. Sim. Comportamento é treinável. Sabe que alguns anos atrás eu percebi isso, né? Eu achava que era a mentalidade fixa, né? Que só ia ser aquilo que você criou com a forma como você criou. E conforme fui fazendo cursos, estudando psicanálise e neurociências, eu descobri que tudo é treinável. Sim. A pessoa que diz assim, eu não tenho habilidade para tocar violão. Nós estamos falando de lares, mas também estamos falando de habilidades. Se você buscar um professor e treinar, você vai se tornar um exímio, uma pessoa que toca um violão, toca uma bateria. Mas eu quero continuar no assunto do lar. Pela tua experiência, que você já entrou em vários lares. Muitas vezes um lar é bagunça em si só mesmo, é uma falta de direção. O que você percebe? Não existe uma regra, né? Cada casa é um caso. É uma história, né? É uma história. E não é uma história fixa, né? Ela por isso vida. Que o nome da nossa profissão é personal organizer, quer dizer, é personalizado. É personalizado, né? Então, né? diante de uma demanda, de uma realidade, a gente vai encontrar soluções para aquela realidade. Mas, eu penso que, de forma geral, toda situação de bagunça, né, de desordem, eu acho que bagunça é a palavra mais... Porque, às vezes, a casa pode estar em desordem, mas não necessariamente bagunçada. Olha que interessante. Fale mais sobre isso, eu gostei disso. Existem momentos que a gente está, por exemplo, uma semana mais agitada, uma agenda mais agitada. Então, acaba que a tua movimentação de sair e entrar, ela vai deixar em desordem, né? Em algum momento ali. Mas a bagunça é quando não tem critério, quando não tem nenhuma lógica, quando nada tá... você não sabe nem por onde começar, muitas vezes. A desordem, não. Você sabe que isso era para estar aqui, mas não está, né? Era para estar naquele lugar, mas está em outro. Então, é mais fácil de ajeitar mais rapidamente. Mas a bagunça, não. A bagunça, se você não faz do zero, vamos dizer assim, realmente tirar tudo, ordenar tudo, né? Para achar os lugares, para criar os setores. Criar os setores, os pares, né? Às vezes você não sabe como fazer. Por isso que muita gente não sabe como fazer, não sabe para onde ir, porque nunca aprendeu a criar esse sistema. Então, às vezes, a bagunça ela vai dizer sim de momentos que a gente está vivendo. E tem tantas ferramentas hoje, né? Sim. E dentro dessa pergunta que você fez, né, o que acontece ao entorno disso, né? Sim. Como eu disse, eu não posso generalizar e não posso criar uma regra. Mas, de certa forma, ela denuncia que algo está acontecendo, né? A bagunça é destrutiva. Ela nunca é neutra, sabe? Ela nunca, não vai... Ela assim começa mesmo, de dentro, né? Eu me acho na minha bagunça, né? Muita gente fala assim. Sim. Mas, na verdade, isso não faz... Isso se acha num caos, né? Porque uma bagunça, uma necessidade de sair rápido, você precisa encontrar as coisas, como é que faz? Isso torna um estresse completo. E é uma cadeia, né? É uma cadeia, daí uma exatamente coisa leva a outra. isso. Então, ela é destrutiva. É destrutiva, sim. Sim. Porque ela não é só aquele momento da bagunça, dessa bagunça, mas ela gera tantas coisas em volta disso, né? Como eu falei, muitas vezes a pessoa está apressada, quer achar um sapato, mas está debaixo de tanta coisa, até você encontrar ele, gerou um estresse do tamanho do mundo com a família. Sim, e isso causa, o estresse, isso causa desconforto, isso causa desatenção. Discussões. Tem muita coisa envolvida, né? Eu não consigo agora, assim, de pronto pontuar, mas existem várias coisas, várias consequências que a bagunça causa, né? Até a questão econômica, muitas vezes. Um exemplo, uma despensa bagunçada. Sim. Né? Muitas coisas vencidas, né? Coisas vencidas, alimentos vencidos. E isso é uma das coisas que eu tenho procurado transmitir, assim, para algumas pessoas, alunas que já conectaram comigo no curso que eu trago. O princípio da organização é realmente por princípio e não por regra. A ideia não é ter uma casa que caminha por regras, né? Aquela coisa enrijecida.
Mas o princípio, então, por exemplo, na questão da despensa, vamos pegar essa ideia. Ah, maravilha. Amei. Às vezes a gente tem a questão da gratidão, né? Agradecemos o alimento, a mesa e tal. Porém, a gente não tem a gratidão na aplicação da organização. Porque não faz sentido eu comprar o alimento, agradecer por ele, mas a minha despensa está bagunçada a ponto de eu perder aquele alimento. Aquele desperdício. É um desperdício. Sim. Então, o princípio aplicado nisso é o princípio da gratidão, da valorização, né? E aí, é mais do que simplesmente eu ir lá e organizar só por organizar. Eu entender que a gratidão não está só no prato que eu ponho à mesa, mas está na despensa em ordem. Que incrível, sabe, Raquel? Porque eu estou vendo o alimento, eu não deixo perder. Então, é mais do que usar o potinho. É mais do que. A É princípio. cestinha. É princípio. É princípio. É o princípio da gratidão. Olha, que tão interessante você falando dessas questões, né? Deus nos ensina princípio, mas muitas vezes ele nos dá uma tarefa um pouquinho diferente e a gente acha que é diferente. Princípio sempre será princípio. Exatamente. E no lar, o princípio da gratidão é cuidar da tua despensa. O que vocês acharam com isso? Escrevem aí para nós. Sim. Você é grato. E é a mordomia. E é mordomia também, né? Então, o princípio da mordomia também, Sim. princípio da gratidão, princípio da mordomia. Coloca aí mordomia. Coloca aí que você é mordoma do que Deus tem entregado para você. Aproveita, já corre lá na despensa, olha se tem alimentos que estão para vencer. Faz um revés, que eu faço isso também. São pequenas coisas. Nós, no dia a dia, no corre-corre, e com tantos afazeres, mãe, empresária, tantas funções que nós acabamos assumindo durante a nossa vida, e a gente muitas vezes esquece de dar uma olhadinha lá na despensa, né? Tirar um tempinho e dar uma olhada. Então, é tão importante isso. E essas marcas, né? É como se a casa, nós falando sobre todos esses assuntos, é como se a casa, você entra numa casa e você percebesse essas marcas, ela carregando essas marcas profundas de princípios, de mordomia. Sim. A casa é a extensão da gente. Isso é tão interessante, né? E que sério isso também, né? E assim, revela muito de como a gente tá, né? Revela muito do nosso coração. Então, ela vai responder, a nossa casa vai responder aos momentos que a gente está. É tão interessante, né? Quando você está passando por um momento de dor, quando você tem uma casa que, de repente, acaba tendo uma desordem um pouquinho maior. Mas você já percebeu, quando você entrou numa casa, que estão bagunçados por falta de tempo, às vezes a pessoa está com excesso de coisas, né? Momentos, de repente, fazer uma faculdade, filho pequeno, acaba acontecendo. Mas também por excesso de coisas internas que a pessoa não consegue se desbloquear para ir lá fazer, está passando por um momento de dor tão profundo, está vivendo uma convalescência interna de dor, e você já percebeu esses ambientes carregados de dor? A casa fala, não fala, Raquel? Sim, muito. Na verdade, assim, como eu disse, não é uma regra e nem generalizando, mas às vezes, né, às vezes eu tenho a possibilidade de conhecer um pouquinho da história, né, do cliente que eu atendo, mas nem sempre. Mas geralmente, pelo que a gente está fazendo, a gente consegue perceber que alguma coisa realmente está acontecendo ali. E assim, a ideia aqui não é ficar fazendo um diagnóstico, né? Embora a gente também... Eu consigo fazer isso porque, de fato, a casa me conta muita coisa, né? Sim. Assim como um médico que pega o exame e olha, né? Pelo ambiente, a gente consegue perceber. Fazer essa leitura, mas, né, Raquel? por exemplo, né? Situações de acúmulo. A própria palavra acumuladores, né? O acumulador tem dor na palavra. Olha, eu nunca tinha prestado atenção então, nisso. Assim, que interessante. Às vezes são dores que estão sendo ali ao longo da vida ou daquele momento, né? E o contrário, Mirtz, também é verdadeiro. O que eu já percebi? Que muitas vezes quando a pessoa chama a gente, né, para fazer a organização e pode fazer isso, enfim, trazer o serviço e tudo, normalmente está ligado a um momento em que a pessoa está se curando ou ela está entrando num momento diferente da vida. E às vezes ela não consegue sozinha ali organizar, precisa de uma ajuda profissional. É como se a organização viesse coroar a cura. Olha que interessante. Isso eu já percebi também, sabe? E isso é muito especial, assim, poder fazer parte disso na vida das pessoas, né? Então, chegar para aquele momento de transição, ou de uma transformação, ou de uma mudança, ou enfim,
Então, realmente, a organização, ela fala muito disso, né? Como você falou, assim, que não é para trazer um diagnóstico do que está acontecendo, mas para nos alertar do que Sim, pode sim, acontecer com a sim, gente. sim. Se a gente permitisse voltar-se muito para dentro da dor e não tratar essa dor, para onde que a gente pode chegar? Uhum. Então, que antes de chegar nesse lugar, chamar você para organizar. Sim, sim. Além de tudo, uma pastora, cuida de pessoas. Gente, é uma história linda dela. Olha, vale super a pena vocês seguirem ela. Depois eu vou deixar para vocês aqui embaixo o Instagram dela. Chama ela se vocês precisarem, porque é uma pessoa incrível e de Deus, gente, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Uhum. Tem uma oração. Tem que falar das coisas boas. Então, a Raquel está aqui hoje para trazer esse olhar para o nosso lar de uma forma diferente. Porque técnicas, tem muitas técnicas Sim. por aí. Tanto que ela me trouxe uma dobradura que ficou guardadinha ali dentro, acabei deixando lá. Mas são técnicas que podem ser usadas para facilitar o nosso dia a dia, para deixar Sim. as roupas todas É, certinhas nos seus lugares. Então, quantas coisas boas a gente tem. E o reconhecer a nossa vida, olhar a nossa vida interna, que reflete na nossa externa, mesmo para quem mora sozinha. sim. Você já percebeu, assim, já ocasionou, gente, eu tô um pouquinho curiosa, tá? Então, você já percebeu, assim, no lar, você entrou num lar e que aquele lar refletia exatamente a dor que a pessoa está passando? Já aconteceu isso com você? Sim. Eu sei que isso você já falou que é personalizado, Uhum. mas já aconteceu da dor da pessoa, você sentir no ar e a casa responder por aquela Sim, dor? sim, já aconteceu. Como que pode, né, Raquel? Já aconteceu e assim, na experiência, né, a gente vai aprendendo a lidar com as situações, porque assim, no meu trabalho eu não posso entrar, né, em coisas desse aspecto, né? Claro. Mas, ao mesmo tempo que eu posso ter alguma leveza para lidar com a situação, Ajudar a né? pessoa a Então, ter sair dessa situação. esse olhar tem sido bem especial, assim, porque ajuda, né, a como conduzir, às vezes, até a própria organização, a equipe, né, a fazer uma leitura de uma forma mais, com uma compaixão, sabe? Eu acho que essa é a palavra. E esse lugar, talvez, que eu gostaria de chegar com você. Porque muitas vezes a mulher está passando por uma situação tão profunda e há muitos julgadores. Uhum, E são poucos que podem ajudar aquela pessoa a sair daquele uhum, processo. uhum. E ter esse olhar de quem chega na casa com esse olhar, talvez a minha instigação sobre essas perguntas seja isso, Sim, de olhar com um olhar de compaixão. compaixão, de olhar para aquela vida e falar assim, olha, eu tô aqui, eu posso te apoiar, o que que eu posso te ajudar? Sim, E isso reflete completamente na história da pessoa futuramente. Já aconteceu com você sim. isso? Já aconteceu de, por exemplo, a cliente agradecer. Achei interessante. Ela disse: Você me ajudou fisicamente no meu ambiente, emocionalmente e espiritualmente. Então, isso foi muito forte para mim, Nossa, que né? incrível. Até porque, Mirtz, eu não tenho receio de falar isso, mas no meu posicionamento na profissão, né? Para mim não tem separação entre religião e, né, vamos dizer assim, a religião e a minha profissão. Eu sou o que eu sou, né? O Deus que eu sirvo, ele está comigo, eu reconheço ele no meu trabalho. Então eu tenho uma prática de fazer um momento de oração antes de começar cada projeto, né, com as minhas colegas e abençoar aquela casa, abençoar aqueles funcionários, abençoar aquela família. E quando eu tenho oportunidade, se o cliente permite, claro, obviamente, né, e até participa muitas vezes desse momento. Então, foi um presente para mim poder ter esse retorno, né? Era um momento de uma separação e eu estava ali para fazer o retorno dessa pessoa para casa, né? A casa dela. E ter esse olhar de zelo, de cuidado, de deixar aquele período ali tão difícil, né, do momento dela estar passando, mais leve e poder, além de tudo, carregar uma paz, carregar uma presença, né? Já aconteceu de uma cliente emocionada me abraçar e falou assim, nossa, que energia gostosa. Eu falei, é a presença, é uma presença, a presença de Deus. Então, isso para mim é muito especial, porque além de um posicionamento, é ir além, né, de uma técnica.
Embora a gente Sim, tenha falado da técnica. Técnica que é necessária também, né? E é Não claro, faz é parte. importante, e é através dela que eu faço o que eu faço, Sim, né? claro. E até isso é uma coisa também, eu não falei antes, naquela primeira pergunta, né? Sim. Mas foi o que eu pedi a Deus. Eu falei, Senhor, como eu vou falar, ou como eu vou trazer a organização de uma forma que seja diferente? Porque as pessoas podem ir lá, né? Pesquisar nas redes, pesquisar na internet, como Sim. fazer, como organizar tal coisa, Sim. né? Pede um tutorial. E tem tantos, né? E tem gente muito, muito boa, melhor do que Sim, eu nisso. sim, tem. Mas eu queria ir além. E aí foi a partir disso que eu fui buscar em Deus como fazer, como falar de organização para que desperte em nós, mulheres, e aí não é só para o cliente em si, mas para todas as pessoas, para que desperte na gente esse olhar para casa. Elevar o nível, sabe, das nossas casas. Não é por uma mobília mais, né, Refinada. não, mas aliás, não adianta ter a mobília refinada se você abre o armário e tá bagunçado. Não é coerente, né? Não é coerente. É estranho É isso. coerente. Então, Deus tem me guiado nesse olhar, nesse cuidado, nessa forma de abordar, nessa forma de conduzir, justamente pensando assim, como que é no céu? Né? A minha casa é a expressão do céu? O armário que eu abro revela a glória de Deus? A nossa casa, ela é a expressão, uma casa bagunçada não revela a glória de Deus. Essa é a verdade. É verdade. Raquel, você falando, né? E é um despertar, é um desejo de sair aqui e ver se tem mais alguma coisa que não está bagunçada. Não sei se você está sentindo também esse desejo de olhar para o teu lar com esse olhar que a Raquel está trazendo aqui, um olhar de presença, um olhar de ordem e do caos. E claro que, se necessário, chamar o personal organizer, porque se a casa está com necessidade, de repente, uma ampliação também do lar, de repente, não tem a praticidade de organizar. Gente, se a gente está com problema de olhos, vai no oculista. Exato. Se a gente está com problema no dente, a gente vai. Se a gente está com problema de relacionamento, a gente busca mentores para isso. Então, por que não? Não é verdade? Sim. Então, isso é muito interessante, Raquel. E sabe, Mirtz, tem uma coisa, conectando tudo isso que a gente está falando, isso né? é importante, O que eu muito percebo? Não quer dizer que tudo vai estar sempre 100% em ordem. A casa tem movimento, então as coisas vão sair do lugar. Mas lembrar a questão do que você explicou no começo: bagunça e desordem. Vamos gravar isso, escrevem aí. Só quem está assistindo vai saber o que está falando. Bagunça e desordem. Tua casa está bagunçada? Bagunça. Está em desordem, chama a Raquel. E o que eu tenho percebido, assim, ó, é isso que faz a diferença de uma casa e de um lar. Porque às vezes a gente mora numa casa, mas não mora num lar. É forte isso, hein, Raquel? Forte. Uau. Muito forte. A casa, ela pode ser a extensão das nossas dores. Que vai gerar bagunça, que vai gerar o estresse, que vai gerar, né, o desentendimento, a falta de atenção, a distração, porque tudo provoca tudo isso, né? Sim. Os conflitos de relacionamento. Agora, o contrário, que é o quê? O lar, ele com certeza é a extensão da nossa cura. Então, à medida que a gente vai sendo curada, e isso eu vi ao longo da trajetória também caminhando com mulheres, né? No pastoreamento, no aconselhamento, enfim. À medida que a gente vai sendo curada, eu vi isso na minha vida. A minha casa passou de casa para lar. Então, eu comecei a saber cuidar de uma plantinha, aquilo que eu acreditava que eu não sabia, né? Eu achava que eu não podia. Não, eu nunca vou ser organizada, eu tô falando, dando exemplo de mim, mas não porque eu não era bagunceira, não, né? Eu aprendi as técnicas, mas eu quero dizer assim, que à medida que a gente caminha em cura, a casa, ela vai revelar isso também. Que interessante. Raquel, que profundo isso. A gente não consegue se sentir mais bem com bagunça. Então, isso vai acontecendo naturalmente. Por isso que eu falo que a organização ela vem coroar momentos de cura da gente. Né? Quer ver uma coisa? Você, às vezes, está muito pilhada, muito ansiosa, vai e pega uma gaveta. Abre a gaveta, começa a separar os iguais ali. Isso é um processo terapêutico.
Então, a casa, ela vai responder o que está acontecendo com a gente. É de dentro para fora. Exatamente. Raquel, é tão interessante, parece que eu estou vendo quem está nos escutando aqui, já indo lá e olhando as gavetas, dando. Tá. Gente, É continua, porque isso. tem coisa muito legal aí, mas arruma Melhor depois. ainda, ouve o podcast e vai organizar. Isso também, olha só. Raquel, e a nossa pergunta? Será que tem algo por trás da bagunça? Nós já sabemos o que é bagunça e já sabemos o que é desordem. Tem algo por trás da bagunça? Mirtes, A teu ver. sim. Deus criou tudo perfeito, né? Tudo em ordem. Sim. Tudo pleno. E a bagunça, ela chegou em Gênesis 3. Gênesis 3 é o início da bagunça. Ali tudo se perdeu, ali tudo, né? Veio o caos, né? Veio o caos. Na verdade, veio a bagunça geral, né? Nosso corpo bagunçou, a natureza bagunçou. E aí, a gente também seguiu esse caminho. Né? Então, a bagunça, ela muitas vezes vai dizer de como a gente tá. Vou dar um exemplo, tá? Assim, talvez eu esteja falando alguma coisa que a pessoa que atua na área pode discordar ou até afirmar, né? Por isso que eu coloquei na tua visão, porque isso é importante. Sim, mas os adolescentes, de forma geral, os quartos são bagunçados, né? Por quê? Porque esse adolescente está passando um processo interior conflituoso. É verdade. Então, o ambiente dele muitas vezes está falando dessa coisa que nem ele está se entendendo. Então, a bagunça, ela vai dizer, sim, do que está no coração da gente, muitas vezes. Né? Por trás disso, são vários fatores acontecendo. E, às vezes, numa casa com crianças, numa casa que alguém está com uma enfermidade, né? Que está o tempo todo tendo que cuidar de alguém específico, e aí as outras coisas vão ficar para depois. E uma coisa que eu falo também é que a gente tem que entender a estação da vida que a gente está. Principalmente isso. Perceber isso é importante, porque isso traz leveza. Às vezes a gente está muito rígida também contra a bagunça, né? Enrijecida, aquela pessoa perfeccionista, sacrificando a família em nome da organização. E não é esse o plano de Deus. Chama a Raquel daí. Às vezes precisa de ajuda profissional. Sim. Às vezes precisa pegar leve consigo mesma. Sim, com certeza. Entender, tá cheio de criança essa casa, vai ter brinquedo espalhado. Vai ter a desordem bem grande. Não vai ser como antes, não vai ser como a gente espera. Sim, né? E se dar um tempo também, né? Respeitar essa estação e entender o momento que está vivendo, se é com criança pequena, já começar de trabalhar para que essa bagunça... Sim, porque é treinável. É treinável. E quanto menor a criança já aprendendo, melhor será um adolescente mais treinável. Sempre a gente tem que entender isso, né? Raquel, quando a mulher perde a referência dela, isso impacta no lar? Muito parecida com a outra pergunta, né? É muito, muito parecida. Mas uma identidade que ela está desconstruída... Porque, na realidade, a identidade está dentro dela. Ela só se perdeu ali por um momento e não está se encontrando nessa estação. Isso também reflete no lar, com certeza, né? Sim. Com certeza. A gente perde a medida, às vezes. Perde, né? Perde a medida, tanto para, como eu falei, ser rígida demais, ou quanto para abandonar. E tem alguma raiz por trás dessa bagunça, você acredita? São várias. O que você acha? Como eu disse, cada coração, né? Cada casa, cada coração é uma situação. Mas você já percebeu algo que é, por exemplo, mais constante na vida de mulher? Uma coisa que se repete, que você vê que se repete nas casas? Porque essas perguntas, para a gente ter esse olhar para dentro da gente e entender que nós também podemos passar numa estação. Aquela mulher que hoje está com uma casa toda organizada, de repente pode passar por uma estação de vida e ter esse olhar de compaixão para a gente, né? Olha, Mirtes, eu acho que uma das coisas que fala muito de como a gente responde, né, aos cuidados da casa e como a gente lida com isso, seja para, de repente, tá bagunçado demais ou tá muito exigente com o perfeccionismo das coisas, tudo no lugar, né, da organização, eu acho que vem do nosso lar primário, da nossa primeira experiência lá com as mães ou com a falta delas.
né? Então, na minha perspectiva, assim, olhando para mulheres com quem eu já caminhei, e esse olhar para a minha trajetória com a minha mãe, ou com o jeito que a minha mãe fazia na casa, a gente, querendo ou não, bom ou ruim, a gente acaba repetindo. Então, quando eu olho para isso, eu preciso olhar pensando em o que eu preciso curar nessa relação, ou o que eu preciso curar nessa perspectiva de como eu lido com a casa, né? Se eu tô fazendo como a minha mãe fazia, como eu disse, bom ou ruim, porque tem coisas boas, Sim. né? Eu, particularmente, carreguei muitas coisas boas do cuidado da minha mãe com a casa e, obviamente, algumas coisas que eu quis fazer diferente, né? Sim, E com que eu só certeza. fiz diferente quando eu me dei conta que aquilo estava ruim, que não era tão legal assim como deveria ser, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que afeta bastante, né? A perspectiva ou a forma de lidar, o cuidado da casa, ou como eu faço isso, até mesmo para quem tem uma ajudadora ali, uma auxiliar, uma auxiliar doméstica. Porque a mulher, Mirtes, ela pode não ser a dona de casa, né? Ela pode ter essa função, o trabalho fora, a dinâmica dela voltada mais para o trabalho fora, mas ela sempre vai ser a dona da casa. Isso eu aprendi com a minha professora, né? E a partir disso realmente faz muito sentido. É uma frase que faz muito sentido. Ela pode não Então, ser dona de casa, mas ela é a dona da casa. Olha, o olhar dela para a casa, tem que ter né? esse olhar, né? A administração dela, ainda que ela dê ali as instruções às pessoas que participam, que ajudam, que auxiliam isso, mas sempre o olhar vai ser dela, né? Como estão as coisas, para onde estão indo as coisas, o que está acontecendo. E essa relação com a casa é muito. Deus colocou em nós. O Criador fez isso lá no Jardim do Éden, né? Às vezes a gente não quer aceitar muito. Mas Deus fez isso, Deus pôs assim da gente, né? Colocou em nós mulheres Esse DNA de esse organização, DNA de desse colocar. olhar, né? Deus cria a mulher dentro do jardim, né? E é tão interessante que você está me falando, me chamando a atenção disso, que o homem foi criado fora e a mulher foi criado dentro do jardim. Sabe que eu não tinha assim, nesse olhar para Sim. entender essa palavra. Eu falei, gente, que incrível, né? Como pessoas com perspectivas diferentes, com Sim. olhar diferente, ensinam tanto. E você me ensinou tanto nesses dias. Foi muito incrível. E para mim foi uma revelação. Para assim, mim que também. quando eu já li várias vezes, né? Sim, eu também. O texto, mas Meu quando eu Deus. li dessa vez, eu falei. Aí eu li de novo, eu falei, puxa, que preciosidade. E aí a gente entende o porquê que esse olhar da casa é nosso. Sim. Esse olhar do dentro é nosso. Porque nós nascemos no jardim, gente. Olha só, mulheres, fiquem felizes. Muito, 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 muito. E isso é uma coisa tão preciosa, Mirtes, porque a questão não é o quanto eu tô dentro ou o quanto eu tô fora. Né? Às vezes as pessoas se cobram muito. Trabalho fora, tem uma dinâmica grande fora de casa. E a casa muitas vezes fica por conta de pessoas, né? Onde está o meu coração? Se teu coração está na casa, e mesmo que você trabalhe fora, tem uma demanda grande, estuda, tem a faculdade, mas tem esse olhar, entende? Porque olha que tem incrível. muitas mulheres que estão dentro, mas o coração não está dentro. Às vezes ela está ali, ela é dona de casa, vamos dizer assim. É dona de casa. Mas não tá, o coração não dela está fora. Então, aonde está o meu coração? Né? Ali está teu tesouro. Exatamente. Eu lembrei na hora, onde está teu coração, ali está teu tesouro. E eu falo que o lar é o lugar mais poderoso da Terra. É verdade, ele traz todas as transformações. Mas eu entendo que essa transformação ela necessariamente passa por nós. Passa por nós. É incrível isso. Raquel, para uma mulher que está nos ouvindo agora e percebe que a casa dela não está tão alinhada como ela gostaria, é uma bagunça mesmo, ou quer estar melhor, por onde que ela começa? Olha, primeiro você precisa começar, se você não tem a prática, não
não baixa tudo de uma vez. Nem, eu digo, nem se você tem a prática, faça isso, porque eu já fiz e não foi bom. Isso é só os profissionais que fazem. Exatamente isso. Uma equipe, nem uma pessoa sozinha. E olha que às vezes a gente tá ali, faz isso e fala assim, pra onde a gente vai agora? Com equipe, né? Sabendo o que tá fazendo, né? Sim. Mas escolhe um armário, uma gaveta, ou né, uma começa num ambiente, começa num espaço, um ambiente e um espaço. E um espaço. Né? Os cabides, por exemplo, se é no guarda-roupas. Mas não faça isso de uma vez só, porque o que vai acontecer, Mirtz? A pessoa se apavora, sim. Ela não sabe para onde ir, e sim, às vezes o estado já passei por fica isso, pior gente. do que sim, estava. Já passei por isso, eu queria arrumar tudo uma vez só. Então não. Então, não. Né, pega as roupas de dobra elas, pega os uma cabides, gaveta, pega uma por gaveta, uma por faz uma. por partes. Até porque eu falo que às vezes, para algumas pessoas, a organização é um evento. Né? Então, assim, o que é melhor? É você manter ao longo da semana, ao longo do mês, do que falar assim, eu vou pegar o feriado agora e vou fazer organização. Num ambiente você pode fazer e olhe lá, né? Mas aí é um evento. É um evento. Você para a vida, não consegue fazer mais nada, aquele dia tira só para isso. É bom e é ruim. Sim. Né? Porque, na verdade, você tem que parar tudo para fazer aquilo. Sim. Então, se você fizer tudo mesmo. aos poucos, né, e manter isso é melhor. Sim. Então, essa é uma dica, assim... de ouro. É uma dica Gente geral. De ouro. Mas para tentar iniciar algo, e claro, se isso perde um pouco o teu controle, aí eu te indico a você procurar um profissional para poder te ajudar e ter uma equipe sentido, mesmo, né? Dependendo da condição, né, do que está acontecendo. Porque isso também pode travar uma pessoa, como você mesmo falou. Já aconteceu comigo, e daí tive que chamar alguém para ajudar, porque senão não dá conta. É isso mesmo. Raquel, nós estamos caminhando para o final. Sim. E eu quero fazer um bate-bola com você. Vamos lá. Vamos lá? Vamos, ai. O pessoal tem gostado do bate-bola, vamos lá. O que é o lar para você diante de Deus? Como eu já disse, é o lugar mais poderoso aqui da Terra. Maravilha. O que a bagunça revela além do que a gente vê? O estado do coração e da história. Poderoso. O que é organização na essência? É revelar a imagem e semelhança de Deus. Então, a gente fica até sem palavras, assim, de tantas revelações, né? Revelar, né? A gente fica assim, nossa, fiquei até sem palavras, não sei como vocês estão aí, eu estou aqui impactada por essa revelação. Vocês acharam que ela ia chegar aqui falando um monte de técnicas, né? Eu sei, estou sabendo, conheço vocês, mas dá um Google que tem bastante coisa, eu chamo ela que ela ajuda bastante. Sim. O que é propósito para uma mulher dentro do lar dela? É o palco para ela revelar a glória de Deus, para manifestar a glória de Deus. Estou falando que a cada resposta que eu fico aqui sem ar, não sei vocês aí. É muito profundo. Não sei se eu posso expandir um pouquinho. Pode. Mas quando Deus cria o homem, né? O casal, o primeiro casal, esse era o plano dele. Que a gente, como família, revelasse a trindade. Né? A conexão, a unidade perfeita, a comunhão perfeita. E nós mulheres, quando a gente se coloca nessa função, nesse lugar de Deus para nós, dentro do lar. Como eu disse, não sobre cuidar só da casa, mas o tudo que isso representa. A gente está revelando, né? A gente está mostrando. É o nosso palco para a gente atuar. Então, mais do que em qualquer outro lugar, esse é o lugar que permanece. Esse é o lugar que você não tem concorrência, é você com você mesmo. E Mirtz, a vida muda, a estação muda, pessoas mudam, lugares, cidades, carreira, a gente pode mudar. Sim. Mas a única coisa que não vai mudar é o lar que Deus nos deu. É verdade. O que mais Deus te ensinou nesse processo dentro do lar? Dentro de casa? É a minha escola para me tornar parecida com Jesus. É o primeiro lugar em que isso me desafia. A teu ver, qual é o erro que a mulher comete nessa área? Que as mulheres mais cometem nessa área? Do lar, do cuidado do lar.
não entender a preciosidade, o valor disso. Banalizar o olhar para casa, para o lar, para a família. Tornar isso banal, tornar isso como mais uma função. Sendo que ela é a principal. Ela é a que mais importa. O que você nunca negociaria dentro do teu lar? Pessoas. Pessoas são mais importantes que as coisas. E que processos? E que negócios? Isso. O que hoje te traz leveza? Profunda essas perguntas, né? Essa pegou. Posso pensar um pouquinho? Pode. Enquanto você pensa, eu vou te perguntar. E uma frase que resume o teu chamado? Eu transformo lares. Uau, maravilha. Seja com organização, ou seja pela conexão com mulheres, seja pela mensagem que eu carrego. Que é incrível. E voltando à pergunta anterior, o que hoje te traz leveza? A comunhão. A presença. Com o Espírito Santo. Raquel, estamos finalizando aqui, mas antes de a gente se despedir, eu gostaria que você entregasse um minutinho, uma palavra do teu coração para o coração daquelas que estão nos ouvindo agora. Livremente o que Deus colocar no teu coração. Tô até emocionada. Muito forte. Querida, eu quero te encorajar hoje a olhar para sua casa não como tarefas a cumprir, mas como uma missão a realizar. Esse lugar que Deus te deu. Provavelmente em algum momento você sonhou com isso. Às vezes quando criança, com aquela bonequinha brincando de bebê, já era uma ideia de pensar na sua família, no seu lar. E hoje eu quero te encorajar a olhar para esse lugar, como eu já disse aqui, como o lugar mais poderoso da Terra, em que você é essa agente de Deus para gerar vida, gerar a bênção, a paz, a alegria, a leveza que vai acontecer a partir do que acontece dentro de você. Então, percorra o caminho de cura, percorra o caminho de transformação, porque a sua casa vai responder a isso. E com certeza, seus filhos, seu marido, né, ou seu cônjuge, se for um homem que esteja nos vendo aqui também, né, vai receber isso também com graça, com paz. Então, não desista do seu lar. Ele é o lugar mais poderoso da Terra. Deus, quando pensa na gente, Mirtes, antes mesmo de formar a igreja, a primeira igreja é o lar. Então, o que é a igreja se não é reunião de muitos lares? Sim, é verdade. Então, esse é o lugar que você vai responder naquele grande dia. Sabe, no dia que a gente está esperando, que a gente aguarda, a gente vai responder ao Senhor por isso. Então, tenha consciência de que o que você faz hoje, seja fazer um bolo, seja cuidar de algo, seja dobrar uma roupa, é eterno. Tem um valor eterno. E não é sobre a tarefa em si, mas é sobre as pessoas que estão ali, pela qual você tem o privilégio, a grande honra de servir. Antes de servir lá fora, antes de servir, às vezes, uma equipe de trabalho, você tem a oportunidade de servir a sua família, o seu lar. Que Deus te abençoe, te fortaleça nisso, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Muito forte esse episódio aqui, tá sem corte, gente. A gente não vai cortar, foi muito, muito forte mesmo, muita presença de Deus e muita verdade em tudo isso que a Raquel trouxe aqui para nós. Eu quero te agradecer, Raquel, pela tua profundidade, pela tua verdade. Eu tô muito emocionada, tô me segurando aqui. Então eu quero te agradecer pela profundidade que nós vivemos aqui hoje para revelar essa essência do lar, trazer esse olhar profundo para o lar, para que nós, como mulheres, para o nosso papel, independente se estar solteira, se estar casada, se estar na viuvez, em qual época, qual estação que está, mas olhar o lar desta forma que você colocou hoje para nós aqui. Muito obrigada, Raquel.
Eu que agradeço, Mirtz, mais uma vez a confiança, né, de abrir essa mensagem. Eu acho que a gente está caminhando para um tempo da volta de Jesus, né? A gente tem falado, ouvido muito sobre isso, mas o primeiro olhar de Deus vai ser para dentro, né? Vai ser para nós, vai Sim. ser para nossa casa. Então, participar da santificação do nosso lar é muito sério. É muito sério. É muito sério, é muita responsabilidade e a gente não pode negociar isso. Então, seja organizando, seja fazendo um culto doméstico, tudo é culto a Deus, Sim. né? Seja servindo, seja colocando recurso dentro de casa. Muitas mulheres são mulheres solo, mães solo, né, que precisam fazer isso. Seja uma mulher solo também, sozinha nesse aspecto que você falou, né, de viuvez ou solteirice. Esse continua sendo um lugar onde o altar é erguido. Esse cuidado, esse né? cuidado, essa dignidade que isso representa, Sim. e essa presença de Deus, né? O lar que traz a presença de Deus não é só sobre coisas espirituais que a gente diz como espirituais, como orar ou ler a Bíblia, que sim, mas não faz sentido só isso e as coisas não corresponderem a isso que a gente está vivendo. A vida, ela é resposta da nossa espiritualidade, né? Então, a casa, a forma com que a gente se comporta, a forma com que a gente vê, não dá para separar. Não dá para separar, não dá. Tudo é sagrado. É verdade. Raquel, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E como a Raquel trouxe hoje para nós aqui, o lar não é só um ambiente físico, ele é um reflexo de alinhamento da sua vida, do seu interior. E esse alinhamento, sobre esse alinhamento, eu quero te trazer uma palavra. A palavra diz em Provérbios 24:3: com a sabedoria se edifica a casa, se edifica o lar. E que você possa, a partir de hoje, a partir dessa mensagem tão profunda, olhar para o seu lar com esse entendimento. Muito obrigada pela tua companhia até aqui e um beijo no teu coração. Eu te vejo no próximo episódio.